Olá, crianças, tudo bem? Já estava com saudade de vocês. Nós viemos agora de uma semana de avaliações e vamos hoje iniciar a nossa semana, né? Hoje, 22 de junho, com a nossa aula de língua portuguesa. Muito bem, ó, sejam bem-vindos à nossa aula e vamos começar com o livro de vocês de língua portuguesa na página 135. O nosso texto hoje que nós iremos trabalhar é a cidade errada, isso mesmo. O nome do nosso texto que nós iremos trabalhar hoje é a cidade errada, que vocês encontram aí na página 135. Então, vamos continuar. Leia o texto a seguir. Olha só, a cidade errada. Ali havia casas, sim, mas os habitantes da cidade moravam na rua. Os automóveis e os carros andavam pelas calçadas e os bichos pelo meio da rua. Vocês pensam que os sapatos se vendiam nas sapatarias? Qual nada! Os sapatos cresciam como frutas nas árvores e eram os sapateiros que faziam as peras, as maçãs, as laranjas, as bananas e as outras frutas. Os 4 aventureiros caminhavam pela rua, de boca aberta, olhando para tudo, muito espantados. Linguicinha apontou para o alto. Olhem lá! Olharam. Era um bando de peixes voando como passarinhos. Pela calçada passou um camundongo de cartola cantando com voz de leão. À porta, 2 cachorros estavam atracados a bofetadas. Sabugo quis apartá-los, mas um pato que ia passando gritou: Alto lá! Não vê que esses 2 cachorros são amigos? Estão trocando carinhos. Mas que diabo de cidade é esta? Perguntou o gato pingado. É a cidade errada, respondeu o pato. E esse é um texto, tá? De Érico Veríssimo. Outra vez os três porquinhos. Esse texto vocês encontram na página 135 do livro de vocês. Essa cidade é toda errada, né, gente? Quem voava não eram os pássaros, eram os peixes. E os sapatos, eles nasciam nas árvores, né? O sapateiro, ele já fazia o quê? Já fazia a pera, ele já cuidava das frutas. E vamos continuando. Vocês irão responder a página 136 do nosso livro de português, tá? Então, vamos lá. Por que a cidade em que a história se passa chama-se cidade errada? Por que será, gente? Né? É uma cidade comum? Gente, desculpa. É uma cidade comum? Não, né? Quando vocês andam aqui pela nossa cidade, vocês veem o peixe voando? Vocês não veem peixe voando, né? Porque o peixe, ele só nada. Então, os sapatos, eles são vendidos nas árvores? É a árvore que dá sapato? Não. Então, essa cidade, ela era errada, tá, gente? Isso daí é uma cidade errada. Então, vocês irão responder a página 136. Na segunda questão, vocês irão relacionar os elementos da história. Por exemplo, com a letra A, nós temos os bichos. Aí você vai procurar lá no texto o que os bichos faziam e você vai colocar do ladinho aí, de cada quadradinho desse, você vai colocar as letras. Por exemplo, A para os bichos, B para o camundongo, C para os sapatos, D para os peixes,
E para os automóveis e F para os sapateiros. E a terceira questão é assim: que personagem se surpreendeu ao ver os peixes voadores? Você vai procurar lá no texto e vai ver qual é o nome do personagem que ele se assustou quando viu os peixes voadores. E a quarta questão: que personagem quis separar os dois cães? Que palavras foram usadas para dizer que os cães estavam brigando? Então, você irá verificar qual é o nome do personagem que viu os dois brigando, né, que quis separar os dois, e vai dizer qual é a palavra que ele usou para identificar briga, né, para dizer que eles dois estavam brigando. E a quinta questão é resposta pessoal. Você gostaria de morar na cidade errada? E por quê? Se sim, você vai dizer por que você gostaria. E se não, você também vai dizer por que você não gostaria, tá? Então, vamos continuando. Agora, vocês irão colocar o livro de vocês aí na página 137. Palavras com L ou U, tá? Nós iremos identificar quando nós podemos usar as palavras com L ou com U. Aqui eu coloquei assim, ó, ortografia com L ou U no final da palavra, tá? No final da palavra, que muitas pessoas têm mais dificuldade em identificar quando a palavra é com L ou quando a palavra vem com U no final. Por quê, gente? Porque as letras L e U, quando aparecem no final da palavra, têm o mesmo fonema, isso mesmo, o mesmo som. Não tem uma diferença entre os sons, tanto do L quanto do U, né? Então, quando nós pronunciamos essas palavras, nós estamos pronunciando um único som. O L e o U, eles possuem o mesmo fonema, o mesmo som. E agora, tá? Nós precisamos saber, mas como que escreve, né? Como que eu vou escrever? É com L? É com U, né? Será que essas palavras, elas são escritas como com L ou com U? Então, vamos lá saber. Olha só, o uso da letra U. Como é que eu posso usar a letra U no final da minha palavra? Lembrando que sempre aqui é no final da minha palavra, gente. Olha só, nós podemos saber quando a palavra ela for uma ação. Aí sim, ela vai terminar com U. Mas, professora, o que é uma ação? Para nós sabermos, né, tanto quando a palavra ela termina, ela finaliza com a letra U, nós precisamos saber se ela é uma ação. E o que é uma ação, gente? A ação é quando você pode fazer alguma coisa ou que já aconteceu, entenderam? Então, uma ação é quando você faz, por exemplo, escrever é uma ação, comer é uma ação, beijar é uma ação, né? Então, quando você faz assim, andar, correr, tudo isso é uma ação, tá? Então, no final da nossa palavra, aqui, ó, nós temos o exemplo da palavra beijo, tá? Beijo. Beijou, beijou é com U. Beijo é uma ação, entenderam? Beijou, beijou é com U. Por quê? Porque é uma ação. E uma forma, gente, de nós identificarmos também é usando o plural das palavras, né? Porque nem sempre, tá? Nem sempre eu vou ter uma ação. Nem sempre eu vou ter uma ação. Por exemplo, eu posso citar para vocês aí a palavra mingau. Mingau é com U, né?
Mingau é com U. Só que o plural da palavra mingau é com S, mingaus. Entenderam? Então, aqui, olha só. Beijou. Beijou é com U. Por quê? O plural de beijo é beijos. Eu só acrescento um único S. Então, se eu acrescentei um único S aqui, essa minha palavra, ela termina com U, tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitas palavras, tá? Não são ação. São palavras normais, que não identificam uma ação. Mas a maior parte delas é o que? É uma ação. Beijou. Aqui nós temos outra palavra, correu. Correu termina com U, né? Correu termina com U. Então, deixa eu só voltar aqui para vocês. Mais uma vez, olha só. Quando uma palavra, uso da letra U. Quando a palavra for uma ação, ela termina com U. A ação é o quê? É algo que você pode fazer ou algo que já aconteceu. Isso é uma ação. Aí você diz assim, mas professora, novamente, nem todas as palavras são uma ação. Então, como é que eu vou identificar? Eu vou identificar, gente, através do plural dessa minha palavra, né? Do plural dessa minha palavra. Se eu passo a palavra para o plural e no final da palavra eu acrescentei apenas um S, apenas o S, então eu sei que essa minha palavra ela vai terminar com U, né? Beijou, ó. Eu tenho a palavra beijo, beijou, passado, né? O passado é algo que já aconteceu, é algo que eu já fiz. Então, beijou é com U. Porque quando eu passei a palavra beijo para o plural, eu acrescentei apenas o S. E aqui nós temos o outro exemplo que eu já tinha explicado para vocês sobre correu. Correu é com U, tá? E agora, o uso da letra L no final da palavra, tá? Quando a minha palavra ela não é uma ação, gente, quando ela é um substantivo ou somente um adjetivo, nós escrevemos com L, né? Nós aí vamos escrever com L, quando a minha palavra ela é apenas um substantivo ou um adjetivo. Nós escrevemos com L. Aqui nós temos o exemplo das palavras aqui, ó, jornal, jornal, papel, funil, sol, azul. Então, aqui são palavras, aqui nós temos alguns exemplos, né? Primeiro, ó, jornal é um substantivo, papel é um substantivo, funil é um substantivo, sol é um substantivo. Azul, gente, já entra como um adjetivo, né? Azul eu estou caracterizando alguma coisa. Eu poderia dizer assim, ó, fiel, leal, juvenil. Então, são alguns exemplos também de adjetivos que terminam com L. Mas, professora, como é que eu sei se realmente vai terminar com L, né? Mais uma vez, quando é um substantivo ou quando é um adjetivo, geralmente termina com L. Professora, aí aqui, ó, a senhora colocou no plural, coloquei no plural. Por quê? Tá vendo que esse plural aqui é IS, tá? IS. O uso do U, da letra U no final das palavras, o plural deles termina apenas com S. Aqui já termina com IS, entendeu? Ó, jornal, jornais, papel, papéis, funil, funis, sol, sóis e azul, azuis. Azul, lembrando que é
um adjetivo, né? Azul, lembrando aí que é um adjetivo. Por exemplo, fiel. Fiel também é um adjetivo. Então, termina com L e o plural dele é fiéis, tá? Então, vai terminar aí com IS. Mais uma vez, quando termina com L, no plural termina com IS. O plural dele, quando você passa a palavra para o plural dele termina com IS. Então, assim nós sabemos identificar, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Mais outro exemplo. O anel, né? Lembrando, ó, anel, anéis. Anéis, né? Quando termina com L, o plural termina com IS. E assim nós conseguimos identificar as nossas palavras quando elas terminam com a letra L no final delas, é mais difícil identificarem, né? Lógico que nós memorizamos, então eu sei, né, que anel é escrito com L. A maior parte das palavras nós já conhecemos, por isso, gente, que nós devemos ler. É importante nós lermos, porque a leitura, né, qualquer texto, qualquer livro que vocês pegarem para vocês lerem, então, o que vai acontecer? Vocês conseguem memorizar as palavras, né? Memorizando fica melhor. Não, eu já sei que essa palavra aqui ela é escrita com L. Eu já sei que essa palavra aqui é escrita com U. Por exemplo, tem uma palavra assim que a maior parte das pessoas, assim, tô falando dos alunos, que quando vão escrever, escrevem errado, ó, difícil. Difícil é com L no final. E algumas pessoas ou colocam com U ou colocam com O. Então, aí são casos de palavras que a pessoa ela precisa memorizar. Vocês precisam ler. Eu leio para quê? Para entender, para trabalhar a minha imaginação, para trabalhar o meu vocabulário. Se eu tenho conhecimento sobre alguma coisa, quando eu converso com alguém, eu sei abordar aquele tema, eu sei falar, eu sei dar a minha opinião. Eu não fico somente calada, né? Espera, já caiu meu livro. Espera aí, só juntar aqui. Então, eu não fico calada, tá? E aqui vocês irão escrever, tá? Irão responder a página 136 e 137 no livro de português, tá? Nossa aula de hoje é das páginas 135 à página 137. Então, vamos lá. Na primeira questão, vocês irão escrever o nome das palavras, tá? Aí nós temos caracol, barril, flauta, anzol, alface, fralda. E vocês irão completar as palavras com L ou com U. Separar as sílabas, separe em sílabas as palavras. E a quarta questão, circular as palavras que não fazem parte aí dos conjuntos. Isso mesmo, dos conjuntos, né? Então, vocês irão responder a essas duas páginas com a atividade, tá? Tanto da página 135 quanto da página 137. Essas atividades, né? A página da 135 não, a página 136 e a página 137. Mais uma vez, sobre o texto A Cidade Errada, que conta a história de uma cidade muito anormal, uma cidade não normal, né? Uma cidade aí em que os peixes, eles voam e que os sapatos nascem das árvores, né? Nós encontramos os sapatos nas árvores. Então, vocês irão responder esta atividade
e da página 137, que é referente às palavras com L ou com U, gente. Então, amanhã nós voltamos com a nossa aula de matemática, tá? Fiquem bem e se cuidem.